Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Zukita. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, dia 25 do mês de agosto. Hoje é que dia da semana? Hoje é sexta-feira, o dia mais esperado da semana. Chegou a sexta-feira, chegou o dia de extrema animação. Muito bem. O assunto que eu vou falar hoje é a volta aí dos fatos nostálgicos, né? Fatos nostálgicos que eu comecei ano passado, né? E aí eu fiquei meio que esqueci desse quadro. Aí a Ingrid Monte sempre me manda mensagem pedindo para voltar a esse quadro. E eu achei um assunto para que esse quadro acaba acontecendo, né? É o seguinte, e é uma coisa que eu gosto, tem a ver com esporte, né? Bom, há 30 anos atrás, a seleção brasileira de basquete masculino ganhava o título dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em cima dos Estados Unidos. O que tem de histórico nisso, né? Muitos vão perguntar, mas você venceu os Estados Unidos, tal, o que tem a ver de histórico isso? Tem tudo a ver com histórico. Se não me engano, é a primeira vez que o Brasil consegue vencer os Estados Unidos no basquete. Estados Unidos, para quem não... Vocês sabem, é a meca do basquete. É onde surgiu o basquete, né? É onde vive o basquete. Então, os Estados Unidos, quando monta a seleção, é sempre esquadrão, né? Inclusive, é lá onde tem a melhor liga de basquete do mundo, né? Então, todos os times que os Estados Unidos montam é sempre esquadrão. Então, é muito complicado vencer os Estados Unidos. E naquela época a NBA já era muito grande, né? A NBA já estava, digamos, já estava afamada, né? E já tinha jogadores fortes. Inclusive os Estados Unidos tinha ganhado, né? Acho que medalha de ouro na Olimpíada anterior. E foi por força máxima nessa Olimpíada, nesses Jogos Pan-Americanos, né? Para quem não sabe, Jogos Pan-Americanos, para quem não sabe assim, para quem não é para quem não conhece, para diferenciar da Olimpíada, tá? Pronto. Seria como se fosse uma Olimpíada, mas na escala na América do Sul, ou seja, só da América do Sul. E ele acontece normalmente de 4 em 4 anos pré-bissexto, né? Os anos ímpares pré-bissexto, que o próximo será 2019 e tivemos 2015. Que o próximo vai ser em Lima do Peru, né? O próximo Jogos Pan-Americanos, né? Tivemos há 10 anos atrás no Rio, né? A última foi em Toronto, no Canadá. E acontece o seguinte, é um torneio de menor escala. O que acontece? Os jogadores norte-americanos foram, segundo relatos dos jogadores brasileiros que estavam lá, daqui a pouco eu vou falar de cada um deles. Um você deve conhecer, né? Um você vai conhecer, vai saber quem é, né? Um é um grande nome do esporte brasileiro. Bom, que é irmão de um apresentador da Rede Globo, né? O apresentador da Rede Globo é irmão desse jogador. Então é o seguinte, os jogadores americanos, eles estavam dedenhando, dizendo assim, porra, vamos ganhar fácil do Brasil. Tipo, sabe quando tá com o topete alto? E muitos deles, inclusive, iriam fazer parte da equipe como chama, 5 anos depois, né? Do time lá, do famoso time... Puta que pariu, cara. Eu falei ano passado sobre a Olimpíada. O Dream Team, né? O time dos sonhos de 92, dos Jogos de Barcelona. Muitos estavam lá, inclusive. Alguns jogadores dessa seleção americana já jogavam com o Michael Jordan, Magic Johnson. Por sinal, o Michael Jordan não jogou essa competição. Mas e o que acontece? Eles estavam meio que desdenhando do Brasil, né? Dizendo que ia meter fácil no Brasil, ia ganhar fácil e tal. Porque na campanha, né? Tanto a campanha dos Estados Unidos, ele ganhou todos os jogos, se não me engano. Todos os jogos mesmo. 4 jogos na primeira fase, depois teve uma quarta de final, uma semifinal. Ganhou 6 jogos, né? 6 jogos, 7 ganhou 6 jogos. E o Brasil teve uma campanha um pouco diferente, se bem que o Brasil na primeira fase ganhou de 4 jogos, ganhou 3, e aí ganhou 4 de final, semifinal, né? Porque no basquete você ganha, você perde, né? Não tem empate, não existe empate no basquete. E aí o Brasil foi pra final, e o Brasil assim,
Tipo, sabe aquele franco-atirador? Sabe aquele que não tem nada a perder? Aquele que... franco-atirador não, que eu não gosto dessa palavra não, que tem a ver com guerra. Aquela pessoa que não tem nada a perder, né? O Brasil era isso no basquete, não tinha nada a perder no jogo com os Estados Unidos. O que acontece? Eu já vi imagem nesse jogo, inclusive imagem narrada daquela época. O Brasil começou tal, perdendo tal. Depois, porque lá, naquela época, diferente do tempo de hoje, naquela época o basquete era dividido, era o mesmo 40 minutos, só que era 2 tempos de 20, não é igual hoje, que hoje você tem 4 períodos, né, que é quartos, né, 4 períodos de 10 minutos cada, né, e naquela época era, eu lembro que até no meio dos anos 90 era assim, né, a NBA já era o padrão que é agora, né, de 4 períodos. E o Brasil, no primeiro tempo, os primeiros 20 minutos, o Brasil estava atrás. Depois, no segundo tempo, né, dos últimos 20 minutos, o Brasil aí sim começou a surpreender, ver que poderia ganhar os Estados Unidos. O que foi o segredo do Brasil? Meter bola de 3. Viu uma falha que os americanos estavam de marcação, ia lá e, antes daquela linha, né, aquela linha que tem, tipo, como vou desenhar aqui, peraí. Aqui é a linha, né, da cesta. A linha de 3 é quando o jogador arremessa fora dessa linha aqui, ó. Dentro dessa linha vale 2 pontos. Fora aqui vale 3. E o Brasil começou a surpreender os americanos arremessando dessa região da quadra e mais ou menos dessa outra região da quadra, né? E os americanos ficaram totalmente atordoados vendo o Brasil aí fazendo cesta aí. E aí o que acontece? Surgia aí uma grande... Se bem que ele já era grande conhecido, já era a grande estrela do basquete, que era o Oscar Schmidt. Eu falei o nome, agora eu falei. O Oscar Schmidt, que você deve assistir o irmão dele, né? O Tadeu Schmidt lá na Globo, no Fantástico, né? Então, o Oscar Schmidt, ele era a estrela, né, do basquete. Ele foi praticamente, ele detonou, ele foi o cestinha, foi o maior cestinha desses Jogos Pan-Americanos. Na verdade, é o maior cestinha, um dos maiores cestinhas da história do basquete mundial. Eu acho que fora os americanos, fora jogadores de NBA, os jogadores, mesmo que seja estrangeiro, que jogaram na NBA, o Oscar é o que mais teve ponto. O Oscar, pra você ter uma ideia, ele nunca jogou na NBA, né? Por que ele nunca jogou na NBA? Proposta ele teve, vou explicar por quê. Porque naquela época, né, anos 80, anos 90, existia uma regra filha da mãe. Havia uma briga entre a FIBA, Federação Internacional de Basquete Association, e a NBA, né? E as regras delas eram totalmente diferentes, elas bicavam, né? E havia uma regra assim, jogador que for jogar na NBA não pode defender sua seleção nacional. Ou seja, se o Oscar fosse para times da NBA, ele seria impossibilitado de defender a seleção brasileira em mundiais e Jogos Olímpicos. O que o Oscar decidiu? Continuar jogando em clubes aqui no Brasil, ou na Itália, ele foi jogar muitos anos na Itália, no basquete FIBA, vamos dizer assim, para ele continuar jogando na seleção brasileira, porque a paixão dele é a seleção brasileira. O que acontece? Eu acho isso uma ideia muito legal da parte do Oscar, que ele mostrou a ser patriota. Ele é muito mais patriota do que profissional. E é assim que eu acho que o esporte tem que ser. Claro que é bom você ganhar dinheiro, é bom você ter uma profissão, você ter uma vida, ganhar uma vida no esporte, sim, seria bom. Só que a partir do momento, cara, que você viu que você está servindo a pátria, importa muito mais você servir a pátria, né? Ele preferia ganhar menos jogando na Itália do que ganhando menos na Itália, jogando basquete lá, do que jogar na NBA e não defender a seleção brasileira, ser impossibilitado. Isso mudou a partir dos anos 90 para os anos 2000, mudou, tanto é que na NBA é cheio de jogadores, capitões de seleções. Inclusive a base da seleção brasileira atual de basquete, que jogou as Olimpíadas do Rio, a maioria são de jogadores da NBA, né? A seleção da Argentina, campeã de 2004, olímpica, também a base dela são jogadores de NBA, né? A seleção da Alemanha tem o Sukenovic, né? O Pyongyang lá da China, ou seja, agora internacionalizou, né?
Mas se o Oscar fosse para a NBA, com certeza ele estourava. Então tinha um time que tinha muitos nomes conhecidos até hoje. Por exemplo, tinha o Oscar, Marcel, acho que é Pipoca, que eu lembro deles nos anos 90, depois ele parou de jogar. O Guerrinha, que era técnico do Bauru, hoje está lá em Mogi das Cruzes. Ou seja, era uma equipe maravilhosa, mas cabeçado com um líder, que é o Oscar, né? Que é, não só, ele não é líder só de um time, mas ele era um tipo, exemplo de pessoa que eu acho que todo mundo tem que seguir, né? Ele sofreu recentemente um problema grave de saúde, né? Um problema muito sério de saúde, graças a Deus, em nome de Jesus, ele está curando, né? É um exemplo de vida. Eu gosto quando ele aparece aí em matérias de televisão, ele faz palestra e tal. Então, o que acontece? O Brasil venceu os Estados Unidos, virou o jogo, 103... desculpa que eu não estou com nenhum mecanismo de pesquisa aqui, eu não vou ligar o computador agora, que agora eu quero fazer o vídeo aqui em cima do gabinete, né? Porque se eu ligar o computador descarrega a bateria. Então é o seguinte, o Brasil venceu por mais de 100 pontos os Estados Unidos. Primeira vez na história. Pode ser a primeira vez que o Brasil ganha competições oficiais? Sim, mas isso mostra o quê? Que é possível você ganhar de alguém que é superior. Isso mostra... Tem duas lições nessa história do Brasil de 87, né, da seleção brasileira. Tem duas histórias, né? A primeira é que nunca você pode desprezar o seu adversário ou a outra pessoa que você vai conviver. Os Estados Unidos, os jogadores americanos, eles desdenharam do Brasil. E o Brasil deu uma lição. Eu acho que a lição é também nunca acreditar que está perdido, de dizer, puta, eu vou jogar com esses caras foda, tal. Mas pode aparecer uma vitória. E o Brasil acreditou. Apesar que foi eles estavam tipo naquela ideia do nada a perder, mas eles acreditaram que poderia ganhar, né? No segundo tempo eles viram que eles poderiam meter as bolas de três, viram que os Estados Unidos estavam desorganizados e vencer o jogo a partir daí, né? Então a gente tem que entender que na vida não é tudo que a gente acha que vai ser aquilo, né? Tipo, a pessoa que as prepotentes acha, puta, esse cara é fracote, não vai fazer nada. Já falaram isso pra mim já. Você é fracote, você não vai conseguir levantar esse saco. Você não vai conseguir fazer essas coisas. Você não vai conseguir fazer nada. E eu fui lá e provei ao contrário. Isso é a lição que o Brasil mostrou em 87. Outra lição, que é possível você vencer times ou situações muito grandes, né? Dá para vencer sim, se você tiver uma inteligência, um planejamento, pessoas bem compenetradas, bem, digamos, ligadas naquilo, você vence. Não tem um superior, o soberano, né, aquele que é imbatível. Porque hoje em dia a mídia ela coloca muitas coisas como imbatível, principalmente os times da Europa como Barcelona e Real Madrid. Eu lembro que na época do Barcelona, há uns 4 anos atrás, falaram que o Barcelona era imbatível, que ninguém ganhava do Barcelona e tal. O Barcelona começou a perder e mostrou que não é bem assim. Agora com o Real Madrid, o pessoal está jogando o Real Madrid lá em cima, dizendo que ele é imbatível e tal. E não é assim. No esporte, como na vida, o que está lá em cima, o cara está lá em cima, ele pode cair. Existe uma possibilidade de queda. Se você tiver uma inteligência, você pode vencer um gigante. E o Brasil mostrou isso contra os Estados Unidos no jogo de 87. Claro que de lá para cá, infelizmente, o basquete brasileiro não teve os mesmos resultados. O basquete brasileiro não conseguiu ter a mesma trajetória, ficou fora de 3 Olimpíadas seguidas, apesar que ganhou 3 Pan-Americanos seguidos, né? 99, de 2003 e do Rio 2007. Mas era um torneio mais enfraquecido, era times universitários que os americanos levavam, o Brasil às vezes levava também time em reserva, porque se preocupava com pré-olímpico, essas coisas erradas todas. E agora, infelizmente, o Brasil, recentemente, até noticiei aqui no canal do Suquita, até mês passado o Brasil ficou suspenso de competições da FIBA por questão de falta de pagamento de uma taxa lá com a FIBA relacionada ao Rio 2016. Graças a Deus isso foi sanado. O Brasil vai jogar inclusive um torneio agora, a partir dessa semana aí, uma Copa América que vale vaga para o Mundial de 2019, hein? A Copa do Mundo de Basquete em 2019, o Brasil está conseguindo. O Brasil aí tem uma galera boa, Leandrinho, Nenê, aquele Marcelinho Etas, o cara lá que era de Bauru, o pessoal lá que era de Bauru, o Alex ele já tá velho, eu conheci esse Alex pessoalmente, inclusive, que joga em Bauru. Essa é a nova galera do Brasil. Também tem muita galerinha nova aí, né? Aquele Gui que era do Bauru, que tá no Vasco. Ou seja, tem uma galerinha boa aí
vinda para o basquete brasileiro. Claro que eu acho que o Brasil não pode virar de glória do passado. Tá? O vôlei não viveu de glória do passado, tanto é que está ganhando tudo. Né? Então o Brasil, o futebol quase estava vivendo glória do passado. Então não podemos viver glória do passado. Temos que inspirar no futuro e olhar o presente. Viver o presente e olhar o futuro. Beleza? Abraço para vocês.